Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson Dev. Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo mais um projeto de média de aluno que a gente já acabou fazendo no módulo, primeiro módulo, no módulo básico, né? Um módulo fundamental e conceitual para você começar a ter os primeiros passos na programação. Nós já estamos no módulo intermediário, né? Estamos utilizando o Lazarus nesse processo de construção de aplicações para o Windows, tá? Acredito que esse módulo intermediário já está finalizando. Vou colocar aí que tem de repente mais uma ou mais duas aulas aí desse módulo intermediário. E o terceiro módulo, que seria o módulo avançado, a gente vai estar pegando o Delphi, tá? Vai ser com Delphi que a gente vai estar trabalhando esses mesmos projetos, só que no Delphi, já diretamente com Delphi. Inclusive, esses mesmos projetos serão transformados em aplicações para rodarem no Windows e no Android, tá? Então a gente vai estar construindo hoje mais uma atividade. Então abre o teu Lazarus e acompanha esse vídeo, acompanha essa aula. Tá bem interessante, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Lazarus. E aqui acredito eu que vai estar abrindo no nosso projeto anterior, que é o projeto de IMC, né? Então, na aula passada, a gente construiu essa aplicação aqui, ó. Que baseado na altura, a gente pega a altura e o peso, né? E ele dá para mim um valor, né? Ele vai estar fazendo um cálculo interno ali, e a partir desse valor que ele me retornar, ele vai dizer se eu estou abaixo, normal ou acima do peso, né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 1,80 e colocar aqui 50 quilos, ele calcular IMC, ele vai dizer aqui, ó, você está magro. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, peso 200, calcular, você está acima do peso. E se eu colocar aqui 80, você está no peso normal. Então, baseado no valor que ele recebe, ele tem aqui três respostas diferentes, né? Muito bacana. Então hoje a gente vai estar criando um novo projeto, né? Então eu vou abrir um novo projeto aqui. Nós já aprendemos a fazer isso. Se você não sabe, não tem ideia do que é Lazarus e de como é feito os projetos aqui, volta nos vídeos anteriores, porque é tudo passado lá. Então vou estar abrindo aqui um novo projeto, uma nova aplicação. Vou dar um OK. E temos aqui um ambiente todo limpo, né? Então temos aqui a nossa parte de código, temos aqui o nosso formulário, tudo limpo, tudo vazio. Então acho que a primeira coisa quando você cria um novo projeto, né, é salvar tudo, né? Então eu vou estar salvando tudo aqui, ó. Vou aqui voltar na minha pasta, vou colocar aqui média aluno. E aqui vou colocar com o nome do projeto média aluno, tá? Agora ele está me perguntando qual é o nome dessa tela em questão que estamos trabalhando, né? No caso, eu vou chamar aqui de tela principal. Eu vou colocar aqui, na verdade, né? Porque é uma formativa de programador que geralmente os programadores utilizam para saber quais são as telas, né? Então aqui como a gente chama de unit, né? Unidade, vamos colocar assim. Então no caso aqui é o nome dessa tela em questão. Então vou chamar aqui de form, né? Que a gente utiliza aqui o acrônimo FRM. E eu vou colocar aqui como, na verdade eu vou estar utilizando o U, tá? De unit mesmo, tá? E vou colocar como tela principal. Ok? E aqui no meu formulário eu vou estar indo aqui na propriedade name dele, tá? Na propriedade name do meu formulário. E vou mudar aqui para FRM, a cromativa de form. E vou colocar como tela principal. E vou aqui na minha propriedade caption, né? Que é o título que fica aqui no meu formulário. Eu vou colocar como projeto média aluno. Ok? Então, vou fazer uma outra coisa aqui. Vou aqui alterar a propriedade de position da minha aplicação para que toda vez quando ele abra no centro da tela, tá? Então eu quero que aconteça isso. Perfeito? Vou salvar aqui. Eu vou executar pela primeira vez, tá? Eu vou habilitar isso aqui. E assim que o programa abrir, ele já vai estar iniciando aqui, ó. Aqui tá meu programa, tá vendo só? Então eu vou estar fechando aqui, vou estar abrindo novamente. Você vai perceber que ele vai surgir no centro da tela. Beleza? Bom, criando uma aplicação para a média do aluno, a gente precisa entender
como é que a gente consegue, como é que a gente vai obter esse resultado, né? Como é que a gente faz para a gente saber a média de um valor, vamos colocar assim, né? No caso de média de aluno, se baseando aqui em como funciona uma média de escola, de você que é estudante, tá vendo esse vídeo aqui, sabe mais ou menos que para você ter a média, você precisa no mínimo ter 3 notas, né? Então será nota de trabalho, nota de prova, ou nota de participação. Junta essas 3 notas, aí você divide por 3, né? E você tem a média daquele mês, vamos falar, ou daquele bimestre, né? Então a ideia aqui é você ter 5 campos, tá? O primeiro campo seria o nome do aluno, né? Para o programa saber quem é, com quem ele está falando, né? Os outros ademais campos seria para média 1, para nota 1, nota 2 e nota 3. E porque a partir desses campos ele vai estar tirando a média. E também por último, a gente vai ter aí o resultado, né? Então vai precisar ter um campo resultado para ele fazer esse cálculo, ou seja, esse campo ele vai estar recebendo o cálculo dessas 3 notas para mostrar para o usuário qual é a média dele. Quando ele pegar esse resultado, ele pode dizer para a gente se esse aluno está aprovado ou se esse aluno está reprovado, certo? Então a gente pode fazer isso, inclusive a gente vai fazer isso aqui nesse projeto, beleza? Então primeiramente vamos estar colocando aqui os componentes que a gente precisa para ele exibir essas informações para mim. Então primeiro componente que eu vou estar colocando aqui, os primeiros componentes na verdade é um T-label, que é um texto estático, né? Para ele exibir ali o que o usuário precisa digitar. E eu vou estar digitando aqui nesse primeiro campo, vou digitar aqui o nome do aluno. Esses componentes mais estáticos que a gente não vai estar manipulando, a gente não precisa alterar o name deles, tá? Porque a gente não vai estar mexendo nesses campos, então não precisa alterar mais. É somente para estética, né? O outro componente que a gente precisa é um T-edit, né? Porque aqui a gente vai estar colocando justamente o nome do aluno, né? Então aqui, como é um elemento que a gente precisa extrair informação desse campo, nesse caso a gente precisa realmente dar um nome melhor para ele, né? Então eu vou aqui já na propriedade name dele, name, cadê? Vou digitar aqui o name. Eu vou colocar aqui como EDT, que é o acrônimo para o componente edit, né? E vou colocar nome aluno, tá? Nome aluno. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Perfeito. Os componentes já estão aqui, então vou somente copiar aqui eles. Vou dar um Ctrl V e aqui abaixo eu vou estar colocando aqui a nota 1, ok? Então vai ser primeira nota. Perfeito? Primeira nota. E esse campo aqui vai ser o EDT primeira nota. Perfeito? Vamos estar selecionando novamente, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui segunda nota. E esse EDT também muda, tá? Seu EDT segunda nota. Aqui. Esse também muda. Esse aqui vai ser terceira nota. E esse EDT também muda. Vai ser o EDT terceira nota. Perfeito? Agora eu vou estar fazendo um Ctrl C e Ctrl V novamente, só que a gente vai estar mudando algumas propriedades desse último carinha aqui. Porque como esse campo ele vai estar recebendo o resultado, ou seja, o cálculo dessas 3 notas, então a gente tem que a gente tem que deixar esse campo de uma forma que o usuário não possa manipular as informações desse T-edit aqui. Então, para fazer isso, para desabilitar o campo de forma que ele não possa editar o conteúdo, a gente precisa localizar uma propriedade desse edit chamado enable, tá? A gente vai estar desabilitando. Você está vendo que está ativo aqui, ó. A gente vai estar desabilitando agora esse campo. Então, a partir de agora, o usuário não pode manipular nenhuma informação que vai cair aqui. É um campo que vai estar desabilitado. Vamos estar mudando também o name desse carinha. A gente vai estar colocando aqui como EDT resultado. Ok? E aqui nesse label a gente coloca como resultado do aluno. Perfeito? A gente pode fazer uma outra coisa. Eu vou colocar mais um label aqui, eu não Ctrl C, Ctrl V somente no label.
Porque aqui a gente vai estar exibindo uma frase, né? A gente vai estar colocando aqui se o aluno está aprovado ou se o aluno está reprovado, né? Então, ele vai mudar algumas coisas. Por exemplo, o alinhamento dele, ele pode ser aqui ao client, tá? Não, na verdade, ao client não vai dar certo. Vamos colocar ele aqui ao bottom, também bottom não vai dar certo. Vamos colocar aqui um custom mesmo, vai deixar padrão. Aqui eu vou estar mudando algumas propriedades. Por exemplo, a propriedade auto size desse componente eu vou estar desativando, porque eu quero pré-definir, na verdade, o tamanho que ele vai ter, né? Então eu vou estar dizendo que ele vai ter essa largura aqui e essa altura. Perfeito? O alinhamento, eu quero que ele fique centralizado de ambos os alinhamentos, né? Aqui está o alinhamento vertical, se não me engano, e eu tenho que definir aqui o alinhamento horizontal dele também. Deixa eu ver só onde é que eu encontro essa propriedade. A altura, lá, aqui ó, centralizado. Então aqui é o layout, né? Beleza. Vamos alterar aqui para que o texto fique maior, né? Porque é um texto que realmente vai chamar a atenção. Então vou colocar aqui um 15. O 15 até tá bom. Vamos colocar aqui um style, vamos colocar um bold aqui nele, ó. Perfeito. Eu vou estar fazendo, inclusive, vou tentar fazer uma coisa diferente. Assim, se ele for aprovado, o texto vai ficar em verde. Se ele for reprovado, o texto vai ficar em vermelho. Okay? Então a gente vai estar alterando em tempo de execução, como falam, essa propriedade aqui, color, tá vendo só? Color. Então o default é o CL default. Se ele ficar reprovado, ele vai ficar com CL red. E se ele ficar aprovado, ele vai ficar com CL green. Perfeito? Deixa eu voltar aqui para o default. Maravilha, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Maravilha, vamos salvar aqui. Agora você está percebendo que a gente colocou vários edits aqui, só que está aparecendo aqui esse nome padrão, né? Vamos selecionar todos os edits aqui, ó. E eu vou aqui localizar a propriedade caption, tá? Do componente e vou estar limpando todos. Então ele já limpou todos para mim. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa colocando um negrito nesses títulos, tá? Então vamos colocar aqui, selecionar todos os labels, tá? Eu vou aqui na propriedade fonte dele e vou marcar o bold, tá? Ele vai colocar bold em todos eles, tá? Perfeito. Maravilha. Ah, tá faltando o componente essencial, que é o botão, né? A gente não colocou o botão para que ele possa, de fato, fazer o cálculo. Então eu vou estar selecionando esses carinhas aqui. E vou estar colocando um botão aqui entre esses caras aqui. Então vai ser um botão. Ok. Vou aumentar mais ele aqui. E nesse botão a gente vai estar colocando aqui um nome bem sugestivo, que é o de calcular, né? E o name dele aqui, cadê o propriedade name dele? Name vai ser o BTN, né? Botão calcular. Maravilha. Perfeito. É bom perceber, pessoal, que aqui tem um campo de propriedade. Aqui eu posso buscar de forma mais rápida a propriedade. Por exemplo, se eu clicar aqui no botão e eu quiser localizar de fato, aqui para não ficar pesquisando por aqui, posso digitar o name aqui e ele já busca para mim o nome da propriedade, né? Fica rápido para você consultar. Quando você já sabe as propriedades dos elementos de cabeça, com o tempo você vai estar aprendendo, você já busca ali o filtro e é uma coisa bacana você localizar a propriedade de forma rápida. Maravilha. Ah tá, deixa eu limpar aqui esse carinha aqui, porque aqui tá resultado do aluno. Aqui eu quero que fique vazio, tá? Então deixa eu localizar a propriedade caption dele, vou limpar aqui. E também tenho que mudar a propriedade name dele também, porque ele é um elemento que será manipulável também. Então vou aqui localizar a propriedade name dele. Um name aqui, ó, name. E aqui vai ser LBL, porque é um label, né? LBL. Na verdade não é aqui, tô colocando no lugar errado. É aqui embaixo. LBL e vai ser status aluno. Perfeito? Maravilha. Bacana se você está com essa tela de formulário e a tela de código junto, você percebe que quando você faz as mudanças aqui nos componentes, você tem a alteração já de cara aqui. Agora é engraçado que o nome aluno aqui, ele tá com o mesmo nome. Ah tá, porque a gente não mudou, pessoal, o nome dos edits das notas, tá? Vamos alterar isso agora. O name tá aqui, então essa aqui vai ser a primeira nota, tá? EDT primeira nota.
Primeira nota. Então aqui já muda, entendeu? Aqui vai ser EDT segunda nota. E aqui vai ser EDT terceira nota. E por último aqui vai ser o EDT resultado. Então você percebe que a gente mudou aqui. E aqui no código ele atualizou o número dos elementos, tá? Então você percebe que os únicos elementos que a gente não mudou o nome foi os labels, né? Que esses carinhas aqui. Mas os edits e o botão, eles mudaram o seu name, né? Perfeito, então a nossa tela vai ficar mais ou menos assim. Não é? Vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai estar digitando as notas aqui. E quando a gente clicar em calcular, ele vai estar trazendo para mim a média. E por fim vai estar trazendo o status, né? Se eu estou aprovado ou se eu estou reprovado. Então você percebe, inclusive, que esse campo aqui, resultado, ele não é editável, né? Eu não consigo alterar os valores daqui. Perfeito? Maravilha. Então o que a gente faz agora? Eu quero que todo esse processo de cálculo ele seja realizado quando eu clicar no botão de calcular, né? Então eu vou aqui no meu botão de calcular e vou aqui em eventos, né? Então qual é o evento que eu quero acionar para que isso ocorra, né? Eu quero que quando eu clicar no botão, então eu vou estar utilizando o evento onClick, né? E a partir do momento que eu clico no clique aqui, ele já muda para mim, ele já cria um novo evento aqui para mim, né? E aqui eu já posso inserir o meu código, né? Então deixa eu aumentar mais aqui para ficar mais visível possível para vocês. Maravilha? Perfeito. Então vamos lá, né? Vamos começar as brincadeiras. Primeiramente, e isso foi tratado nos vídeos anteriores, é o seguinte. A gente tá trabalhando com cálculos, né? A gente não sabe determinar se esses valores de notas eles serão números inteiros ou números fracionados. O que isso significa? E os valores podem ter valores decimais, por exemplo. O aluno, a gente sabe que a nota máxima seria 10, né? Mas o aluno pode tirar 9.8, ele pode tirar 7.8, então são valores que possuem campos, que possuem valores, né? Depois da vírgula. Então a gente precisa ter isso em mente. E a gente precisa entender que o usuário também pode colocar pontos ou vírgulas, né? No caso aqui da programação, o programa vai entender pontos, né? Ou pontos ou vírgulas. A gente vai estar fazendo a correção aqui agora. Então, a gente precisa fazer com que, ao ele colocar um determinado caractere, o programa substitua esse caractere que foi digitado para o que seja o correto para ele fazer o cálculo. Para que o programa não dependa muito do ponto e vírgula que o usuário digitar. Ele simplesmente vai fazer a correção automaticamente e vai dar o resultado da forma correta para o usuário, ok? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, vamos criar aqui as nossas variáveis. Então a gente vai estar criando variáveis aqui para inicialmente extrair os valores desses componentes. Ele vai estar fazendo o cálculo interno e retornando para o programa o cálculo que foi realizado. Então, primeiro elemento que eu vou estar retirando aqui é o valor da nota 1. Então eu vou colocar simplesmente aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, média. E todos esses elementos aqui vão ser do tipo double. O que é variável do tipo double? Volta lá, se você não sabe, volta lá no módulo básico, que lá tem muito conhecimento. Se você não sabe os conceitos, se você não sabe os fundamentos, vai ser complicado para você continuar nesse curso, tá? Então volta lá, o curso é de graça, tem várias aulas já gravadas. Volta lá, não tem pressa de acelerar o teu crescimento, tá? Então volta lá e aprende da forma correta. Maravilha, então eu estou aqui com as minhas variáveis criadas. Primeiramente eu preciso aqui, vamos tentar fazer a coisa direta e a gente vai corrigindo, tá? A minha variável nota 1, ela precisa receber o valor que está nesse edit aqui, que foi justamente a informação que foi digitada nesse campo de nota 1. Então essa variável aqui ela vai estar extraindo essa informação. Então a minha variável nota 1 ela precisa receber, né, o conteúdo do EDT nota 1. Nota 1, cadê o nota 1? Primeira nota, né? Primeira nota, ponto text, tá? Porque o que é ponto text? Se eu for aqui no meu componente aqui, no meu edit primeira nota, se eu clicar nele
ir aqui nas propriedades e localizar aqui o text e eu digitar alguma informação aqui, essa informação ela veio para cá. Então o que é que eu estou dizendo aqui para o programa? Eu quero que variável vá no componente EDT primeira nota, na propriedade text, que é o campo que você insere informações, e guarde essa informação nessa variável chamada nota 1. Então é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está falando para o programa fazer, certo? Então ele está guardando essa informação dentro dessa variável. Então é só lembrando que ele vai fazer todo esse processo depois que o usuário digitou o seu nome e já inseriu as informações nesses campos, tá? Então ele só vai estar fazendo isso quando o usuário já fez tudo que tem que ser feito e em seguida, por último, ele clica no botão de calcular, porque esse evento está ocorrendo quando ele clica nesse botão de calcular. Perfeito? Perfeito, maravilha. Então a variável nota 1 já está fazendo isso. Vamos estar dando um enter aqui. A gente vai estar fazendo a mesma coisa para o nota 2. Então vai ser EDT segunda nota, ponto text. Nota 3 recebe EDT terceira nota, ponto text. Maravilha. Então as três variáveis que vão estar extraindo informações dos valores que foram digitados pelo usuário, ele já está guardando essas informações em suas respectivas variáveis. Maravilha? Agora a gente precisa fazer a média. Então a média, já que as informações já estão gravadas nas variáveis, eu não preciso mais consultar os componentes. Eu já posso fazer esse cálculo utilizando as variáveis. Então eu posso fazer simplesmente o seguinte, ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Esse valor de 3 eu posso já colocar ele aqui diretamente no código, tá? Ele vai fazer seria um número interno, né, que só o programa saberia que valor é esse, e ele faria esse cálculo para esse número pré-definido que eu já coloquei aqui. Então no caso aqui é 3, né? Você poderia, claro, colocar um novo edit ali, para você colocar manualmente o valor que ele vai estar dividindo por quanto. Mas no caso aqui eu coloquei 3, porque geralmente esse é o conceitual de média que se faz em nota, certo? Maravilha. Então, a gente agora tem que trabalhar nesse campo aqui de resultado, porque ele vai estar recebendo o cálculo já feito, tá? Então aqui seria o contrário do que a gente fez com as variáveis da nota. No caso aqui não é a variável que vai receber o valor, é o campo que vai receber o valor da variável. Então seria EDT resultado ponto text, ele vai receber o que? Vai receber a média. Feito? Maravilha. Então, por padrão não, objetivamente, se você entender um pouco o código, você sabe mais ou menos que ele já está fazendo isso, o programa já está fazendo isso. Só que agora a gente vai estar tratando os erros e os detalhes, porque esse programa aqui, se eu for rodar do jeito que ele está, ele não vai deixar, ele vai dar erro. Só. Eu vou explicar para vocês esses erros da mesma forma que eu expliquei com o projeto anterior que nós fizemos. Bom, vamos lá. Por que ele deu esse erro aqui para mim? Primeiramente porque a gente está trabalhando com variáveis de tipos diferentes, né? Esses componentes edits, eles aceitam somente valores do tipo string. Ah, professor, Jefferson, o que é string? Eu não sei o que é string, me explica o que é string. Volta lá nos módulos básicos que você aprende o que é string. Maravilha? Não vou falar disso agora. Então, no caso aqui, você precisa converter um valor que é string para um outro tipo de valor, que é no caso o double, né? Então eu tenho que transformar string em double. Então vamos lá, esse processo, né, a gente chama de conversões de tipos. Então você vai estar vendo muito isso em diversas linguagens de programação. Você vai estar vendo isso em Python, você vai estar vendo isso em, sei lá, C#, C++, você vai estar vendo isso em outras linguagens, e com Pascal e o Delphi, né, que a gente vai estar vendo nos módulos mais avançados, vai ter essas conversões também, ok? Então se acostume com isso, não fuja disso. Então, vamos lá. Como é que eu faço para converter o valor do tipo string para do tipo double? Então vamos lá. Primeiramente, qual o valor que eu quero, qual o valor fonte, né? É o string. Então vou digitar str. Eu quero converter para que formato? str to para, né?
double. No caso, é float, né? Float. Ah, mas por que é double? Porque o nome da variável é double e você está utilizando o nome float? Porque o float, né? Ele tem uma referência para número flutuante, né? Então, em uma linguagem vai ter esse nome, em outra linguagem vai ter outro nome, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu estou utilizando essa função aqui chamada str para float. O que ele faz? Ele converte um valor do tipo string para o tipo double. Então ele está perguntando aqui para mim, beleza, você quer transformar string para float? Qual é o valor string que você quer converter? Eu quero converter o valor que está aqui dentro desse campo, dentro desse componente, tá? Então é dessa forma aqui. Tanto é que se eu rodar o programa agora, ele não vai mais criticar a primeira linha, ele vai criticar inclusive a segunda linha, porque a primeira linha ele já entendeu o que tem que ser feito. Maravilha? Então vou estar repetindo aqui a mesma coisa aqui embaixo e aqui também. Maravilha? Então agora as minhas variáveis estão recebendo o valor da forma correta, e nesse intermediário eu estou pegando o valor que é string e convertendo justamente para o tipo que ele entende, né? Porque essas variáveis aqui, elas só vão entender do mesmo tipo dela. Da mesma forma que se eu criasse uma string, ele só ia entender os valores do tipo dele mesmo. Ou seja, string entende string e double entende double. Não tem como uma string entender o que é double. A gente precisa fazer uma conversão nesse meio, né? Para ele entender o que é uma coisa, o que é uma outra coisa. Maravilha? Então, estou fazendo a conversão. Essa parte aqui já está ok. E essa parte acredito que a gente nem precisa mexer, porque ele já está recebendo os valores da maneira correta. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele já não está mais trazendo dos componentes. Ele já está trabalhando esses valores do mesmo tipo, porque o média ele também é do mesmo tipo que os demais. Então eu já estou fazendo o cálculo aqui. Só que o erro que está aqui, ele não é um erro de sintaxe da programação, ele é um erro de lógica matemática. Eu preciso fazer essa somatória antes de fazer a divisão, porque a gente entra nesse mesmo problema que a gente fez o IMC. Só por causa da ordem estava diferente ali, da multiplicação da altura estava acontecendo antes da divisão, se não me engano, ele estava dando um resultado diferente. Então nesse caso aqui ele segue a mesma logística. Eu preciso fazer essa somatória primeiro para depois ele fazer a divisão. Então, para eu dizer para o programa qual é a prioridade de cálculo que ele vai estar fazendo, é só simplesmente colocar o parêntese aqui, ó, no cálculo que eu quero fazer primeiro, e depois ele vai estar fazendo os demais cálculos que não são prioritários, tá? Essa regra, ela é da matemática, tá? Então, fazendo dessa forma aqui, eu estou dizendo, olha a média, olha a variável média, faça essa somatória dessas três notas primeiro e depois faça a divisão por 3. Aí sim, pegue esse valor e jogue na variável média. Então dessa forma aqui, ele já está ocorrendo e já está fazendo da maneira correta. A nossa última linha aqui, ela vai seguir o mesmo contexto dessas aqui de cima. Eu preciso também fazer uma conversão, mas uma conversão ao contrário. Eu tenho que converter agora o float para o string. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o float para str, que é o contrário. Aí ele vai perguntar, beleza, você quer converter o float para o string? Qual é o valor, qual a variável, ou qual a informação que você quer transformar para string? É essa informação aqui que está nessa variável. Então eu vou estar colocando aqui, ó, a variável média dentro do meu campo ali de conversão. Se eu for executar o meu programa agora, provavelmente não vai dar nenhum erro. Tanto aí, ó, que aí a minha aplicação ela abriu. Existem alguns erros agora, mas o erro que a gente vai estar tratando aqui é um erro de usabilidade, tá? É um erro que o teu usuário provavelmente vai ter. Isso vai acontecer muito. E para evitar um constrangimento por parte do programa mesmo, tá? Para não apresentar um erro que ele não entenda, a gente vai estar resolvendo esse problema. Que problema é esse? Vamos lá. Vamos colocar aqui que a primeira nota ela foi 9.8. Maravilha? Na segunda nota, vamos colocar aqui que eu tirei aqui 5,3, tá? Lembrando, eu coloquei ponto no primeiro edit, tá? No segundo campo aqui eu coloquei uma vírgula. Aqui na terceira nota eu vou estar colocando aqui
7.6. É ponto, tá? Tô colocando ponto aqui. Então no primeiro campo eu utilizei um ponto. No segundo campo da nota eu coloquei uma vírgula. E no terceiro campo eu coloquei um ponto novamente. Será que ele vai calcular? Vamos ver. Quando eu clicar aqui no botão de calcular, ele teria que trazer em tese o valor da média para esse campo aqui. Será que vai acontecer? Vamos clicar aqui em calcular. Olha só o erro que deu para mim. Ele disse aqui que o 9.8 ele é um valor inválido, tá? Então a gente está entendendo aqui que o programa, né, ele não entendeu o que é ponto. Então vamos interromper aqui. Vamos fazer essa tratativa, porque o que acontece? A linguagem ela não consegue interpretar ponto, ela só consegue interpretar vírgula. Tanto é que ele deu o erro justamente no primeiro campo. Na vírgula ele passou. Na verdade vamos até testar. Vamos colocar aqui. Aqui no caso eu coloquei ponto na primeira. Vamos colocar aqui 5,8. Vamos colocar aqui 1.7 e vamos colocar aqui 9.0. Você percebe que ele deu erro no ponto. Ele não deu erro na vírgula. Isso significa o seguinte, que a vírgula ele entende. Então a gente precisa fazer o seguinte: quando o usuário digitar aqui um ponto, na verdade ele tem que fazer o seguinte: a primeira coisa que ele tem que fazer é, antes de qualquer cálculo, se tiver um ponto, ele vai transformar em vírgula. Mesmo que o usuário tenha digitado vírgula, que é o caractere correto, ele vai estar indo naquele edit e procurar. Tem algum ponto aqui? Se tiver, eu transformo. Se não tiver, eu deixo do jeito que tá. Certo? Então, a gente precisa fazer essa correção, tá ok? Então, como é que a gente faz essa correção? Eu vou estar criando aqui mais duas variáveis, três variáveis a mais, somente para fazer isso, tá? Eu vou chamar aqui de str nota 1, str nota 2 e str nota 3. Você poderia fazer isso sem criar a variável? Poderia, tá? Mas eu vou criar para ficar mais fácil. E essas variáveis vai ser do tipo string. Maravilha? Então, o que é que essas variáveis, Jefferson, vão fazer? Elas vão ter o trabalho de pegar o conteúdo desses edits aqui, nota 1, nota 2 e nota 3, e mandar essa informação já corrigida para as variáveis que vão fazer o cálculo, para que ela não tenha esse trabalho, certo? Então vamos lá. A minha variável str nota 1, ela vai receber o que? Eu vou estar utilizando aqui uma função chamada string replace. Se você levar ao pé da letra no inglês, isso aqui o que ele vai fazer? Eu vou estar passando para essa função alguns parâmetros que eu quero que ele faça, para que ele me traga o valor que eu quero. Ok? Então, esse string replace, ele nada mais que vai substituir um caractere. É o trabalho dele. Ele vai substituir um caractere por outro. Certo? Então, a partir do momento que eu dou um parêntese aqui, ele já mostra para mim o seguinte: olha, para você utilizar essa função, você precisa me passar 4 informações. Certo? Então, qual é a primeira informação que você precisa? Eu preciso que você me diga onde é que está esse valor que você quer corrigir. Aí tudo bem. Então, esse valor que eu quero que você corrija, ele está aqui no edt primeira nota ponto text. Maravilha. Agora, qual é o caractere que você quer substituir? Eu quero que você substitua o ponto. Você quer substituir esse ponto por que caractere? Eu quero que você substitua pela vírgula. Muito bem. Agora a última coisa. Como é que você quer que eu substitua? Que eu pegue o valor, que eu substitua de uma vez aí, ou que eu de repente faça algumas análises primeiro? Não. Eu quero que você eu quero que onde você achar ponto, que você mude de cara. Então eu vou estar abrindo aqui 2 parênteses, abrir e fechar no caso, né? E aqui eu vou estar colocando uma função, um nome chamado rf replace all, ou seja, eu quero que onde você achar ponto, substitua imediatamente pela vírgula e faça isso. Eu quero que você faça isso. Vou fechar somente aqui o ponto e vírgula, porque a gente já aprendeu. E para informar para o programa onde é que ele termina é com ponto e vírgula. Maravilha? Deixa eu só dar um enter aqui, tá? Para ele ficar organizado aqui e vocês entenderem o que está sendo feito. Maravilha. Então o que é que essa variável str nota 1 está fazendo? Ele está fazendo a formatação para mandar o valor corrigido já para a variável que vai fazer o cálculo. Maravilha?
Então eu vou estar repetindo isso aqui para as 3 variáveis. Então eu vou dar simplesmente um Ctrl C, Ctrl V aqui, mudando algumas coisas, né? Então aqui vai ser segunda nota. Segunda. E aqui str nota 3. Terceira nota. Perfeito. Então essas variáveis str nota 1, str nota 2 e str nota 3, eles já estão recebendo as informações corrigidas e formatadas com essa pontuação correta. O que a gente faz agora? Já que essas variáveis já estão recebendo o valor dos componentes, eu não preciso mais referenciar eles aqui. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, substituir nota 1, vai receber agora o str nota 1, o str nota 2 ele já vai receber o str nota 2 e o nota 3 já vai receber o str nota 3. Maravilha? Perfeito. Então, dessa forma aqui, isso evita que se o usuário digitar uma vírgula ou um ponto, ele vai transformar aquele ponto em uma vírgula e já vai mudar o valor corrigido, já não vai ter mais esse problema de formatação. Vamos testar? Vou salvar aqui e vou dar um play. Opa, ele deu um errinho aqui. Qual foi o erro que deu? Ah, tá, porque provavelmente a minha aplicação ela tá rodando. LT primeira nota. Eu coloquei primeira. É primeira. Isso mesmo? É isso mesmo. Maravilha. Então aqui eu não tô utilizando ainda esse campo de nome do aluno. A gente vai estar trabalhando ele, não se preocupa, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui 9.7 5,9 e 9.9. Vamos clicar em calcular. Então maravilha, vocês perceberam aqui, ó, que eu coloquei um ponto, uma vírgula e um ponto, e mesmo assim ele trouxe para mim o 8,5. Essa seria a minha média. E aí, então a gente percebe que esse problema de formatação ele foi corrigido. Então é um problema de otimização, um problema de usabilidade que foi corrigido 100%. Maravilha? Vamos fechar aqui, porque a nossa aplicação não terminou ainda, tá? Ele já está fazendo objetivamente o que a gente quer fazer, mas vamos terminar, vamos deixar 100%, tá? Maravilha, então agora eu já tenho na minha mão o valor da média, que é essa variável aqui, então eu posso trabalhar nela. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Agora a gente vai ter o trabalho de jogar essa informação, trabalhar nela, e ele vai fazer uma análise para dizer se esse valor de média eu estou aprovado ou se eu estou reprovado. Maravilha? Então, vamos colocar aqui, ó. Se a minha média for maior ou igual a 7, que é o valor de média, né? Então, o meu lbl status aluno.text vai receber isso aqui se ele for maior, ou seja, se eu tiver aprovado realmente. Então eu coloco aqui, ó, aluno aprovado. Só que aqui entra uma outra coisa, né? E se não for o caso? Então eu tenho que mostrar aqui como reprovado. Aluno reprovado. Agora lembra que a gente fez que a gente ia tentar aquele esquema de mudar a cor da fonte? Será que a gente consegue fazer isso? Vamos lá, vamos tentar aqui. Eu vou estar utilizando aqui uma propriedade chamada, vou clicar aqui no meu componente para localizar a propriedade dele. A gente está mudando aqui a propriedade chamada color, né? Então vamos lá. O meu lbl status aluno ponto fonte color, ele vai receber, no caso aprovado, ele tem que receber um SL green. E no caso aqui embaixo, ele tem que receber um vermelho, que é o SL red. Maravilha? Então, basicamente está funcionando. A gente não está utilizando o nome do aluno ainda, né? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar o nome dele aqui no meio.
a gente pode fazer o seguinte, ó. Existe, pronto, é bom que eu já explico esse tópico aqui para vocês. Vamos lá. A gente está fazendo aqui um cálculo matemático, correto? A gente está utilizando aqui os sinais de soma e divisão, que são cálculos aritméticos, e o resultado disso é a gente ter um resultado em números, né? Só que, e se eu quiser juntar um texto com outro? Vamos supor que eu quero pegar esse nome do aluno aqui e eu quero colocar aqui junto com esse texto aqui. Como é que eu faço? Existem algumas formas de fazer, tá? Eu vou mostrar a forma mais simples de se fazer isso. Vou fazer o seguinte, eu quero que seja exibido para mim aqui o aluno, aí vai ter nome do aluno, está aprovado. Posso fazer assim, ó. Eu vou fechar aqui as minhas aspas, tá? Eu vou colocar aqui um sinal de mais, novamente, o mesmo sinal que a gente utilizou lá para fazer o cálculo, eu vou estar utilizando o mesmo sinal, tá? Aqui eu vou colocar o EDT nome aluno, ponto text. Eu vou colocar um outro mais novamente e vou fechar novamente o meu aspas, né? Então o que aconteceu aqui? Entre os dois textos eu coloquei um edit, que é na verdade a informação do edit, né? Ou seja, ele vai estar exibindo para mim o nome do aluno que a gente digitou lá. Eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo, tá? Caso reprovado. Eu vou fazer uma outra coisa, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu só quero que ele faça aqui todo esse cálculo aqui, se o meu campo de aluno ele estiver preenchido. Ou seja, eu quero que a pessoa que estiver utilizando o meu programa ele realmente se identifique. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou voltar lá no início. Eu vou colocar o seguinte: se o meu EDT nome aluno ponto text for diferente de vazio, ou seja, tem que ter uma informação para que ele faça isso aqui. Se não tiver, não vai fazer. Vai mostrar uma mensagem de erro. Aqui embaixo, tá? A gente só vai exibir assim, só vai fazer isso aqui se realmente tiver informação lá. Deixa eu aumentar mais um aqui. Maravilha. Aí, cheguei aqui no meu if, ele vai estar, se for diferente de vazio, aí ele realmente vai fazer isso aqui. Se não for, eu vou colocar aqui um else novamente, ó. Ele vai mostrar, eu vou estar usando aqui um componente que nós já utilizamos, que foi um componente não, uma função, para exibir uma mensagem na tela. Então vai ser aqui, ó. Então, message, digite o nome do aluno. E depois que ele exibir essa informação aqui, eu quero que o meu cursor de texto, tá? Ele já vá direto nesse campo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, EDT aluno ponto set focus. Perfeito? Vamos ver se nosso programa tá ok. Vamos dar um play aqui. Opa, ele deu um erro aqui. Vamos lá. Aluno, text, status, ele libera status aluno. É isso mesmo. Esse status aluno ponto text. Ah, tá. Entendi. Porque no caso o label aqui ele não é ponto text, gente. Ele é ponto caption. Ponto caption. É só mudar isso, tá ok? Deixa eu corrigir aqui. Maravilha. Maravilha, então nosso programa tá aqui. Vamos ver se ele funciona, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu minimizar tudo aqui. Tá melhor. Então tá aqui. Vamos digitar aqui. Vamos deixar vazio. Vou colocar aqui as notas direito para ver se ele vai exibir a mensagem de erro para mim. Eu vou colocar aqui 5.8, 9.9 e 7,6. Vou pedir para ele calcular. Aí ele está perguntando, ele digite o nome do aluno, então é porque ele não digitou realmente. Então, beleza, está funcionando. Vamos colocar aqui como Jefferson. Vamos colocar em calcular. Olha só, então ele ficou meio estranho aqui. Ah, entendi. Eu entendi porque ele ficou assim, tá? A gente vai corrigir também. Mas beleza, ele mostrou para mim aqui duas coisas que a gente pode tratar. Primeira coisa é que o meu texto aqui, o texto de status, olha como ele ficou estranho. Por quê? Porque a gente definiu o texto para ele ficar centralizado, só que a gente especificou o tamanho que esse componente de label vai ter. Então,
que aconteceu? O texto ele está centralizado, só que ele está cortando no início e está cortando no final. A gente tem que fazer essa correção para que, caso ele precise quebrar a linha, né, do label, ele vai estar fazendo essa correção. Então, esse é o primeiro erro que a gente vai estar tratando. O segundo erro é o seguinte, ó. Tá vendo que ele está mostrando muitos números depois da vírgula? Isso não ficou legal. Ele tem que fazer de uma forma que ele exiba no mínimo 2 números depois da vírgula, já tá de bom tamanho. Então vamos fazer essa correção também. Vamos minimizar aqui. Vamos subir novamente aqui esses caras. Vamos fazer essa correção. Primeira correção aqui é do label, né? A gente pode fazer essa correção diretamente na propriedade. Então eu cliquei aqui no meu componente de label e vou localizar a propriedade chamada Word Wrap, tá? Que está desativada inclusive. Então a gente vai estar ativando ela. Perfeito? Então o primeiro problema já foi corrigido. O segundo problema é quando ele está exibindo aqui nesse componente o valor da média. Então, nesse caso, a gente está fazendo aqui, a gente precisa fazer uma conversão para ele transformar o valor do tipo double em string. Só que existe uma outra forma de fazer isso e já trazer o valor da forma correta, com a formatação correta. Então, a gente não vai estar utilizando mais o float to str. A gente vai estar utilizando uma outra função chamada format float, tá? Format float. E aqui ele pede para a gente inserir dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o seguinte: beleza, você quer exibir o texto da melhor forma possível. Como é que você quer exibir isso? Então eu vou estar colocando duas aspas aqui e eu vou falar assim para ele: eu quero que você exiba com 2 campos depois da vírgula, somente isso. Agora eu vou estar colocando uma vírgula e ele está me perguntando: beleza, você quer exibir dessa forma? Onde é que está esse valor? Ele está no valor ele está na variável chamada média. Perfeito? Então dessa forma aqui, inclusive ele já converte para string, né? Se eu passar o meu cursor do mouse aqui em cima da função, você vai perceber que ele retorna aqui um string, né? Que é justamente o mesmo tipo que o meu componente text ele também precisa, né? Que é aqui, ó. Vou pegar o meu mouse aqui, ó, deixar alguns segundos em cima, você vai perceber que ele também é do tipo string. Então é o mesmo tipo conversando um com o outro. Então já faz duas coisas, né? Como falam, você vai estar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Fala o ditado, né? Então, vamos ver se funciona. Vamos estar dando um play aqui novamente. Vamos minimizar aqui esse carinha e esse carinha do código. Vamos colocar aqui Jefferson, porque a gente já sabe que o programa já vai dar erro se a gente não colocar o nome. Vamos colocar aqui, ó, 9.7, 6.2 e 9.6. Calcular. O aluno está reprovado. Não entendi agora porque deu esse erro aqui. Aluno Jefferson já reprovado. 0. Beleza. O valor foi meio estranho aqui. Vamos colocar aqui só um outro valor para eu testar. 5.9, 1.5, 6.8. Agora deu 005. Talvez seja alguma coisa relacionada à formatação. Deixa eu parar aqui o programa. Deixa eu minimizar aqui, aumentar novamente aqui, porque eu acredito que o erro não está sendo aqui. Na verdade, ele tá fazendo a forma correta, só que ele não está mostrando para mim o valor correto. Deixa eu colocar aqui somente mais um campo. Eu acho que agora vai. Deixa novamente. Vamos lá, vou colocar aqui direto Jefferson. 1.9, 6.3, 5.8. Olha só. Então, agora é 4,6. Tá, vamos lá, vamos voltar pro código aqui. Eu acho que posso ter colocado. Vamos ver. Aqui, como é 4,6, ele não deveria mostrar que eu estou aprovado. Ele deveria mostrar que eu estou reprovado, né? Se média for menor. Ah, tá. Então aqui que tá errado. É a lógica que tá errado. Se a média for maior ou igual a 7, aí sim, porque estava menor. Então a média não pode ser menor. A média tem que ser maior ou igual a 7 para que eu seja aprovado. Se for menor do que 7, então eu estou reprovado. Certo? Então vamos lá. Vamos dar um play novamente.
Vamos lá, Jefferson. Vou colocar aqui como 3.0, 2.6, 1.8. Então aqui ele tem que falar que eu estou reprovado, tá? Ó, o aluno Jefferson reprovado. Maravilha. Agora, 7.8, 9.9 e 8.5. Calcular. Então, minha média é 8,7. Aluno Jefferson aprovado. Maravilha? Então, pessoal, nosso programa aí está funcionando 100%. Se você de repente teria alguma sugestão para deixar esse programinha aqui mais completo, né? É um programa simples. A gente vai estar entrando em mais detalhes de, sei lá, eu queria guardar essa informação aqui em um banco de dados. Eu queria guardar essa informação em uma lista de vários alunos e consultar um individualmente e consultar outros resultados de forma individual. Dá para fazer isso também, só que exige um pouquinho mais de conhecimento. Você precisa salvar essas informações em um banco de dados para você consultar essas informações depois, tá? A gente até poderia fazer isso aqui, só que eu não vou estar complicando mais a vida de vocês, que vocês estão aprendendo. Fica tranquilo, vai aprendendo, que a gente vai estar vendo muito isso no nosso módulo avançado, que é um módulo cheio de coisas novas para a gente aprender. Vai ter conceito de banco de dados, eu vou estar mostrando para vocês, apresentando na verdade a linguagem SQL, que é a linguagem que a gente utiliza para fazer a comunicação com o banco de dados. Então a gente vai estar fazendo aplicações que vão estar salvando informações no banco de dados, manipulando essas informações, excluindo informações, atualizando informações. Então vai ter muita coisa bacana no módulo avançado, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. E ficou com dúvida, já sabe, comenta aqui abaixo, sugira novos vídeos. Estou tentando aí fazer uma nova série de vídeos para responder dúvidas. Então fiquem no aguardo, que tem muita coisa bacana ainda para esse ano 2023. Beleza? Bons estudos, bom final de semana novamente e até a próxima.